Olá, meu nome é Axel, eu sou professor de alemão no Brasil há mais de 20 anos, dando aulas presenciais e pela internet. Eu nasci em Viena, na Áustria, e vim ainda criança para o Brasil, mas sempre falei alemão em casa, estudei em escola alemã e trabalhei em empresas alemãs em São Paulo. Por isso nunca perdi a fluência da língua e conheço bem o português e o alemão. Eu moro em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Eu quero dar algumas dicas importantes para você que quer aprender a língua alemã. Para aprender alemão, não basta escolher qualquer professor que vai ensinar pelo antigo método conhecido no inglês por The book is on the table. Aliás, esta frase em alemão fica assim: Das Buch ist auf dem Tisch. Isso não funciona mais. Para dar boas aulas, é preciso se colocar no lugar do aluno, entender onde ele terá dificuldades e tornar a aula dinâmica, engraçada e conter informações culturais. Aprender um idioma estrangeiro não funciona com decoreba. É preciso fazer o aluno pensar na língua, ser capaz de elaborar frases sozinho. Para começar, não acredite naquela conversa de que alemão é uma língua difícil. Não existe língua difícil. Cada língua tem características diferentes e é normal ter diferenças na estrutura de frase, na conjugação de verbos e outras partes da gramática. E a gente prefere sempre comparar com a nossa língua, que a gente acha fácil. Você acha mesmo que é fácil para os estrangeiros aprender português? Não é mesmo. Para aprender qualquer língua, tudo depende do interesse do aluno e da técnica do professor. O primeiro obstáculo que o aluno de alemão pode criar no caminho do seu aprendizado é ficar repetindo o "é difícil" e dizer o quanto o português é mais fácil. Isso pode criar um bloqueio psicológico e não tem nada a ver com a língua. O alemão é uma língua que apenas é pouco ouvida no Brasil. Não se tocam músicas alemãs no rádio, não passa filmes com áudio em alemão no cinema, mas isso não é motivo para desanimar. Hoje existe a internet e a tecnologia ajuda muito. Você pode acessar vídeos, clipes de música, filmes, jornais em alemão, baixar aplicativos e fazer contatos com alemães via internet. O alemão tem uma gramática um pouco mais complicada por ter agregado 4 casos do latim, que na verdade tem 6, coisa que o português, o espanhol, o francês e o italiano não fizeram. Mas sabendo explicar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta persistir nos primeiros meses, que a resistência será superada e depois tudo flui com mais facilidade. Eu não vou explicar aqui o que é um caso, porque ficaria muito extenso. Só para comparar, o alemão tem 4 casos, o russo tem 6 e o finlandês 15 casos. Já tive alunos que aprenderam em 3 meses o suficiente para se virar na Alemanha. Foi um curso intensivo, mas funcionou. O importante é ter vontade e se dedicar aos estudos. Dá para aprender alemão em pouco tempo, mas o ideal é ter mais tempo para absorver e praticar bastante as informações. Ter aulas de 1 hora não rende muito. O ideal são aulas semanais de 1h30 ou 2 horas. Acima de 2 horas o aluno cansa e perde rendimento. Nesse ritmo você aprende o básico em 1 ano, o intermediário em 2 e o avançado em 3 anos. Mas se você tiver pressa, basta ter mais aulas por semana. Outra coisa muito importante é que não se aprende alemão só falando, sem tentar entender a gramática. A gramática não deve ser vista como um obstáculo, pelo contrário, em qualquer língua a gramática foi criada para facilitar o aprendizado da língua. Então não fuja dela. Se você for falando de qualquer jeito, vai conseguir adquirir vocabulário e se fazer entender depois de algum tempo. Mas se depois você resolver aprender como funcionam as regras, você vai perder muito mais tempo e dinheiro corrigindo os hábitos errados que você já adquiriu. É como fazer uma pessoa aprender a dirigir antes de fazer autoescola. Se ela fizer a prova desse jeito, ela não irá passar na prova, porque não aprendeu as regras de trânsito. Comece do jeito certo, com um professor nativo que entenda bem o alemão e também o português. Tenha a pronúncia certa, não em dialeto, e um vocabulário completo. Pesquise bem antes de começar o estudo. Busque referências de professores e não conte apenas com a opinião de uma pessoa.
3 referências ou mais são o ideal. Não adianta aprender com uma pessoa que passou alguns meses, 1 ano ou 2 na Alemanha ou na Áustria e resolver ensinar alemão. Isso é um tempo muito curto. Vai faltar muito vocabulário e os detalhes da língua e da gramática ele não vai saber explicar. É preciso ter vivência na língua para ser um bom professor. O seu dinheiro vai ser muito melhor aplicado se você valorizar esse ponto. Para começar, você sabe quantos países têm o alemão como língua oficial? Não são só a Alemanha e a sua vizinha, a Áustria. Tem também a Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Liechtenstein, que é um micropaís. Até na África, um país tem entre suas línguas oficiais o alemão, que é a Namíbia, que foi uma colônia alemã. O professor precisa corrigir sempre seus erros de pronúncia para não criar vícios, além dos erros básicos que só um professor vai perceber. O professor tem que fazer um aluno pensar e não dar tudo mastigado. Por isso não dá para aprender uma língua sozinho em casa, só com livros e áudios. Você nunca vai saber se a sua pronúncia e fala estão corretas. Não dá para ser um autodidata completo em aprendizado de línguas. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguem fazer isso. Você pode até se comunicar no alemão, mas falar bem é outra coisa. Não tenha preguiça de estudar. Se você acha que dá para se virar no outro país só aprendendo na rua, você vai cair do cavalo quando arrumar um emprego lá e tiver que fazer um relatório para a chefia. Não assista vídeos no YouTube de brasileiros que moram na Alemanha ensinando alemão, acreditando que vai aprender a língua assim. Eles estão cheios de erros e exemplos inadequados. Não estou dizendo isso por sacanagem. Eles têm boas intenções, mas não têm experiência como professores e nem falam alemão totalmente correto. Eles podem, no máximo, ensinar a pronúncia do alfabeto, os números, alguns cumprimentos e ditados populares, mas ensinar a falar é coisa bem diferente. Eu vou dar apenas um exemplo. A palavra Ohrwurm significa verme de ouvido e se refere, na verdade, àquela música que fica na sua mente o dia todo, mesmo sem querer, e você não consegue se livrar dela. É como se tivesse um verme cantando no seu ouvido. Pois eu ouvi uma pessoa traduzir essa palavra como minhoca de orelha. Wurm não é minhoca, mas verme. Não estou dizendo para vocês não assistir esses vídeos, mas eles servem mais para ter noções gerais da vida e da língua na Alemanha, na Áustria e na Suíça, e dicas para quem vai viajar para lá. É mais uma diversão. As aulas precisam ter mais do que gramática e diálogos. Falar da cultura alemã e das diferenças entre os dois países é importante e divertido. Para quem não sabe, a língua alemã, em alemão, se chama Deutsch. É claro que a melhor forma de desenvolver o seu alemão é passando algum tempo num país que fala alemão, pois o método de imersão sempre é mais efetivo. Entretanto, é bom ir preparado para lá. E mesmo já estando lá, não parar de estudar. Morando em um país de língua alemã, procure manter distância dos brasileiros, senão você acaba falando mais português do que alemão. É claro que é bom passear e se divertir com quem nos entende, mas quanto mais você se esforçar a conviver com os alemães, mais rapidamente você aprenderá e superará seus bloqueios. Siga essas dicas e o seu aprendizado de alemão vai ser mais rápido e efetivo. Venha aprender alemão de verdade com alguém que nasceu na Áustria e leciona há muito tempo. Eu não prometo milagres, como aprender alemão em 3 meses. Eu prometo seriedade e objetividade, mas também momentos de descontração e dicas culturais. Tudo isso em aulas pela internet, com você confortavelmente instalado na sua casa ou no seu trabalho. As aulas com 2 alunos ou mais têm desconto. Veja meus contatos aqui embaixo, caso queira saber mais e aprender um bom alemão. Tschüss e até a próxima!